Então, meus queridos, vamos iniciar mais uma videoaula aí sobre a nossa série dos riscos ambientais e hoje trazendo mais um tema novo aí sobre o risco físico, né? O agente radiações ionizantes, né? Na nossa última videoaula tratamos das radiações não ionizantes, aonde a gente deu uma boa base aí sobre o conceito legal, sobre toda a metodologia, sobre as medidas de controle, né? Ou seja, um conteúdo bastante rico aí e bastante informativo em matéria de segurança e saúde no trabalho. O que vamos precisar hoje para a nossa videoaula, para darmos andamento nesse sequenciamento, né? A gente vai precisar ter essas informações aí na ponta da língua da última videoaula sobre radiações não ionizantes, né? Porque ela também dá uma base legal aqui para a gente estar continuando aí com o nosso tema, tudo bem? Então vamos iniciar aí a nossa videoaula. Entendendo um pouco, né, sobre o conceito legal, né, das radiações ionizantes, são denominadas ionizantes quando produzem íons, radicais, elétrons livres na matéria, que sofreu alteração. A ionização se deve ao fato das radiações possuírem energia alta, o suficiente para quebrar as ligações químicas ou expulsar elétrons dos átomos após as colisões. Gente, é um conceito que ele traz para a gente um contexto muito amplo, né, para a gente poder compreender. Mas no passo a passo aqui da nossa videoaula vocês vão entender como que isso funciona e principalmente, o que é mais interessante, na prática. Então, relembrando um pouquinho do conceito das radiações que a gente viu na aula, na videoaula anterior, né? Então a gente tem aqui o nosso espectro de luz, né? Que é o nosso espectro de luz visível, né? Que vai do vermelho ao violeta. Tudo que se está dentro dessa faixa de frequência, desse espectro de luz, é o que a gente consegue perceber a olho nu, que é a faixa de luz branca, correto? O que está abaixo do vermelho, né? Vem aí o infravermelho, as micro-ondas, ou seja, todo aquele contexto que a gente viu na aula anterior, a gente relembra um pouquinho só para dar sequenciamento aqui na nossa videoaula. E acima do violeta, nós temos o ultravioleta, nós temos a radiação X, né? a radiação gama, a radiação beta e entre outras radiações aí que a gente também vai estar discutindo dentro da nossa videoaula, certo? Então, se nós temos aqui o espectro de luz, né? O espectro de luz visível, né? Que está dentro da faixa do vermelho ao violeta, né? A gente sabe que nós temos aí um comprimento e uma frequência de onda que nós estamos vendo aqui, né? E a gente sabe que essa frequência, essa força, essa energia, ela aumenta muito, ela ganha muita força a partir do violeta, né? Vocês olharem aqui, eu tenho uma intensidade, uma força de frequência muito alta acima do ultravioleta, que aí a gente entra na radiação X, né? E na radiação gama. Então esse é um conceito que a gente precisa estar relembrando só para compreender melhor todo o aspecto das radiações aí, tá certo? Vamos continuar aqui. Bem, todos nós sabemos, né, que toda a matéria é constituída por átomos, né? Isso faz parte de tudo que há na Terra, de tudo que há no espaço. E o que a gente precisa relembrar é a estrutura atômica desse átomo para a gente poder compreender como as radiações ionizantes interagem diretamente com essa estrutura. Bem, para a gente relembrar, a gente sabe que o átomo é constituído por elétrons, né? Elétrons em movimento. Se vocês observarem aqui no meu outro desenho, eu tenho aqui os elétrons em órbita, né, nessa eletrosfera aqui, circulando em volta do núcleo do átomo, não é verdade? Então, o átomo é constituído por um núcleo, aonde esse núcleo possui cargas positivas e cargas neutras, correto? Como a gente está vendo aqui. E
essa é a estrutura base do elemento átomo, né? Dessa molécula de átomo aqui, que a gente vai entender como que as radiações ionizantes interagem dentro da estrutura molecular do átomo, tudo bem? Então, compreendendo um pouco melhor, nós temos aqui o átomo, né? E como que esse átomo se torna ionizado? Como que ele passa a ser ionizado? A partir do momento em que eu coloco aqui, ó, uma radiação ionizante, né? O que acontece com o meu núcleo aqui do átomo? Eu tenho um deslocamento, né? Uma força que me expulsa esse elétron que está em movimento aqui, me expulsa ele para fora desse átomo, né? Ou seja, né? Minha molécula de átomo, ela perde a neutralidade, ou seja, passando a ser uma carga positiva ou uma carga negativa, né? Cátion positivo, né? Ânion negativo. Por quê, gente? A partir do momento que eu tenho essa radiação ionizante interagindo aqui, eu tenho uma perda da minha neutralidade. Lembra que dentro do núcleo nós temos os prótons e nós temos os nêutrons, né? Que é a carga neutra do átomo. Então eu acabo perdendo ela em virtude dessa radiação que interage diretamente no núcleo do átomo, tornando ele positivo ou negativo, tá certo? Então é isso que acontece quando a gente está exposto às radiações ionizantes, aonde elas interagem diretamente no núcleo do átomo, tá certo? Então vamos compreender um pouco melhor. Nem todas as ionizações são por ondas eletromagnéticas. Olha que interessante isso aí. Não são todas que são por ondas eletromagnéticas. Se a gente pegar como exemplo aqui, ó, os raios gamas, a radiação gama são por partículas nucleares. Olha só que interessante, nucleares, ou seja, né, gente, vem direto do núcleo do átomo, né? Aí a gente já ouviu falar muito sobre esse contexto nuclear, né? Principalmente no aspecto da energia, né? A gente acaba até entrando um pouquinho dentro desse assunto, até para desmembrar um pouco mais a curiosidade de muitas pessoas, né? Que não sabe como que é gerado a energia nuclear. Mas aqui a gente consegue dar uma boa base e explicar um pouco desse princípio para a gente poder compreender melhor, né? Então, nós temos aqui o nosso átomo, correto? Continuando aqui a explicação, nós temos aqui os elétrons em movimento, correto? Que estão na eletrosfera desse átomo. E o que acontece, turma? Aqui eu tenho, né, o núcleo do átomo, aonde eu tenho os prótons, as cargas positivas, né, e os nêutrons aqui, né, que fazem parte desse núcleo. Aí, o que acontece, né? Quando ele perde essa neutralidade, que, né, nós estamos vendo aqui, os nêutrons estão aqui, ele perde, né, passando a ter somente carga positiva. Olha só o que acontece, né? Ele perde a sua estabilidade, porque a carga neutra aqui, os nêutrons, ela serve para dar estabilidade no núcleo. E o que acontece quando nós temos duas cargas iguais no mesmo ambiente? Olha só que interessante, né? As partículas iguais se repelem, ou seja, há uma repulsão dessas cargas, né? Porque as cargas diferentes, elas se atraem, correto? O positivo e o negativo. Positivo com positivo vai dar repulsão, né? Elas vão se repelir. E isso é o contexto básico aí do magnetismo, é o conceito que a gente entende sobre o magnetismo, tá certo? Então não tem muito segredo em cima desse aspecto da energia nuclear, tá? A gente sabe que essa energia é gerada no núcleo, né? No caso aqui nós temos um núcleo atômico na mesma condição que a gente viu no exemplo anterior. E o que acontece? O número de prótons aqui que a gente está vendo, né? Ele identifica o elemento químico. Se a gente for olhar pelo aspecto da tabela periódica, aqueles números lá, ele identifica o que é a carga positiva de elétrons dentro, de prótons dentro do seu núcleo. Ou seja,
Colocando em miúdos aqui, se nós temos esse exemplo desse núcleo com duas cargas positivas, nós temos aqui o hélio, né? Que é o segundo elemento da tabela periódica, né? Olha só que legal. E nós temos também o hidrogênio, que só tem somente um próton dentro do seu núcleo, que também passa a ser o primeiro elemento da tabela periódica aí, certo? Então, com um núcleo altamente cátion, né? Ou seja, com cargas de próton positiva, o que acontece? Quanto mais prótons no núcleo, maior é a força de repulsão. Lembrando, né, turma? Se a gente tem positivo com positivo, eles vão se repelir, né? Que um são o oposto do outro, correto? Então não dá para eles ficarem no mesmo espaço ao mesmo tempo. Então alguém vai ter que sair. Então esse núcleo, com essa quantidade de cargas positivas, ele se torna instável em virtude de não se ter uma carga neutralizante para poder neutralizar a ação de repulsão. Então é um núcleo altamente instável, tá certo? Então, para a gente compreender melhor como a energia nuclear é gerada, vamos ver na prática, vamos ver como que isso acontece para a gente ter uma visão melhor de como que as coisas funcionam dentro do aspecto de uma usina nuclear, por exemplo. Eu tenho um vídeo bastante interessante aqui, muito curto ele, mas ele explica totalmente o funcionamento básico de um reator nuclear. Vamos assistir para vocês verem. O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta e sua força vem dos átomos. A ciência nos deu a chave para controlar esta energia e a sua matéria-prima é um mineral abundante em nosso país. Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia, mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. Em Angra dos Reis, as pastilhas vão para o coração da usina dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator, e o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas, que por sua vez fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor que se transforma em vapor e movimento. É assim que surge a eletricidade que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. Legal, né, gente? Vocês viram que o princípio do funcionamento da energia nuclear depende muito da reação que é dada dentro do núcleo do átomo, não é? Então é com isso, é dessa forma que é gerado aí todo esse aspecto da energia nuclear aí, que todo mundo fica apavorado quando se fala em energia nuclear, em acidente radioativo ou coisas desse tipo, não é verdade? Então, vamos continuar aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Entrando dentro de um contexto mais químico, né? Vamos compreender um pouco melhor alguns elementos que são radioativos e que também estão presentes lá na tabela periódica, né, na tabela química, né, para a gente ter uma visão mais ampla sobre esse assunto das radiações ionizantes, né? Como a gente viu anteriormente, né, o hidrogênio ele é o primeiro elemento da tabela periódica porque ele é o único que contém dentro do seu núcleo somente uma molécula de próton, né? Isso a gente deixa bastante claro lá no nosso exemplo. E também o hélio, que existe dentro do seu núcleo
duas moléculas de prótons aqui, tá certo? Se a gente olhar pelo aspecto aqui de alguns outros elementos, a gente vai entender, né? Olha só que interessante aqui, o césio. O césio, ele tem 55 prótons. O urânio, ele tem 92 prótons dentro da sua estrutura nuclear. Ou seja, né, o seu número atômico, o seu número de massa, está dentro da capacidade de prótons que ele tem dentro do seu núcleo. Mas aí a gente lembra, né? Pô, mas e aquele acidente lá em Goiânia que aconteceu com o Césio 137? O que é o Césio 137, né? Sendo que na tabela periódica, ele aqui só aparece pra gente com 55 prótons. Bem, gente, eu vou explicar melhor como que isso acontece. Tanto o Césio quanto o urânio, eles têm núcleo muito instável e altamente radioativo. Por quê? Se nós estamos falando de instabilidade nuclear, instabilidade no núcleo, a gente sabe que esses elementos químicos, eles não têm neutralidade, ou seja, eles têm uma capacidade de carga cátion, cargas positiva, muito alta, conforme nós estamos vendo aqui na nossa tabela, correto? Então vamos entender isso um pouquinho melhor aqui. O que acontece com esses elementos, né? Que nem aqui, nós temos aqui o Césio 133, o Césio 134 e o Césio 137, que foi aquele do acidente lá em Goiânia. O Césio, 55 prótons, quando ele ganha, né, no caso aqui, mais que a capacidade dele, que nós temos a capacidade em prótons, conforme a nossa tabela, se eu colocar mais 78 nêutrons, eu tenho 137, ou desculpa, 133, correto? Se eu colocar mais 79 nêutrons, eu tenho o Césio 134. Se eu colocar mais 82 nêutrons, né, eu tenho o Césio 37. Então, por isso que teve essa questão do Césio 137, em virtude dele ter uma neutralidade, uma carga neutra de 82 nêutrons dentro do seu núcleo, né? Por isso que tivemos aí o seu número de massa, né? O seu número atômico aumentado, conforme nós estamos vendo aqui. Que quando a gente soma o elemento que a gente tem aqui, as moléculas de próton, mais os nêutrons que estão dentro do núcleo do átomo, nós temos aí a nossa massa atômica, correto? Ou seja, né? Por isso que nós temos aí o Césio 137, que foi aquele acidente radioativo que teve lá em Goiânia, né? Através de uma peça de aparelhos de radiografia, aonde toda uma cidade se contaminou aí com essa radiação, tudo bem? Então isso é bastante tranquilo aqui pra gente, não tem nenhum segredo, né? Porque tudo está relacionado dentro do enriquecimento que se teve por cargas neutras aqui, ó, né? Que nem a gente viu lá no vídeo, né? Que eles colocam mais elementos químicos lá para poder carregar aquele elemento para ele ficar radioativo, correto? Então a mesma coisa aconteceu aqui com o Césio 137. Ele recebeu, né, 82 nêutrons dentro da sua estrutura nuclear e ele ficou com um número atômico chamado aí de Césio 137. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos continuar aqui. Outros elementos, né, que a gente tem dentro da tabela periódica, além do Césio 55 prótons, nós temos o cobalto também, 27 prótons, né, o irídio 77 prótons e o urânio. Tantos esses outros aqui, gente, eles têm um núcleo instável, né, em virtude da sua quantidade de cargas positivas. Então, com isso, né, as radiações ionizantes, né, tratam-se somente nesse aspecto não só por ondas eletromagnéticas, mas também por partículas ionizantes, né? Quando a gente fala em partícula, a gente fala das partículas do núcleo do átomo, aquelas que a gente viu lá no vídeo da Eletrobras, aonde trata, né, dessas partículas que geram uma grande quantidade de calor e vão rompendo umas às outras aí naquele efeito dominó, naquela reação em cadeia.
Aqui é a mesma coisa acontece com esses outros elementos que a gente está vendo aqui, tudo bem? Ou seja, né, se são partículas, ela vem do núcleo do átomo, correto? Tudo bem? Vamos lá. Entendendo um pouco mais aqui do nosso aspecto, né, das radiações, vamos compreender o campo de aplicação delas, né? Elas são muito utilizadas, principalmente na usina nuclear, que nem a gente viu, né, na geração de energia. Atividades de medicina nuclear, hoje a gente sabe que as radiações estão presentes principalmente nos diagnósticos aí, através dessas ondas, né? Nas armas nucleares, né, uma coisa muito triste que o ser humano, com a sua inteligência, acabou desenvolvendo, né, e que isso não traz benefício nenhum para a humanidade, né? E entre outras atividades aí. O campo de aplicação é vasto, né? Tanto na área da medicina como também na sociedade civil, mas nem sempre as radiações ela tem o devido respeito como se merece. Então a gente coloca esse contexto que ela é bastante útil para a humanidade. Ela tem o seu valor científico e principalmente em matéria de evolução humana, certo? Vamos continuar aqui. Bem, o efeito, né, das radiações ionizantes no corpo, né, como que ela penetra aqui, né? Olha, a gente está vendo até uma animação muito interessante aqui, né? Ninguém compreende melhor sobre radiação gama aqui do que o nosso amigo e herói, o Hulk, né, o incrível Hulk, e ele vai nos ajudar aí a esboçar um pouco melhor todo esse conteúdo que nós temos aqui hoje. Vamos dar sequência aqui. Bem, a penetração das radiações ionizantes no corpo, né, se dá através não só das partículas alfa, das partículas beta, das radiações, radiação de radiografia ou da radiação gama. Quando a gente tem uma radiação por partículas alfa, né, elas podem ser simplesmente bloqueadas por uma folha de papel. Olha só que interessante aqui, ó. Significa que o papel consegue bloquear esse tipo de radiação. Já as partículas por radiação beta, ela é facilmente bloqueada por uma parede de alumínio, né, por um bloqueio de alumínio aqui. Já a radiação X, né, ela somente consegue ser bloqueada por uma parede de chumbo, né, ou seja, ela ultrapassa o papel, ultrapassa o alumínio, ultrapassa uma parede de aço e é bloqueada aí por uma parede de chumbo. A radiação gama, ela penetra com mais facilidade, né, e ela passa por quase todas as elas, sendo bloqueada aqui no caso, né, por uma parede de concreto. Mas para isso, né, gente, precisamos ter todos esses bloqueios aqui. Não significa que só a parede pura de concreto que ela vai limitar aí a ação da radiação gama. Ao contrário, ela vai diminuir aqui a frequência que nem nós estamos vendo aqui, ó. Quanto mais bloqueio se tiver na frente desse tipo de radiação, ela vai perdendo aí a sua potência, a sua intensidade, tá certo? Então é dessa forma que as radiações ionizantes penetram no corpo, elas conseguem passar por praticamente quase tudo. E se você olhar aqui a minha ilustração do meu amigo Homer Simpson aqui, ó, cara, olha que interessante. Tanto a radiação X como a radiação gama, ela passa simplesmente pelo corpo humano e por todos esses anteparos que a gente está vendo aqui, tá certo? Então não tem muito segredo aí, né? Só que a gente precisa compreender, né, os efeitos das radiações ionizantes no corpo, o que ela causa, né? A gente já viu o efeito dela na estrutura atômica do átomo, que ela pode deixar esse átomo tanto positivo como negativo, né, deixando esse átomo ionizado através da perda de neutralidade que esse átomo tem. Só que aí no corpo humano, como que isso acontece? Vamos compreender um pouquinho melhor, né? Os efeitos da radiação no corpo incidem também da mesma forma que lá no início a gente viu dentro da estrutura molecular do átomo, porque tudo que há na Terra, né, tudo que há no espaço é constituído por átomos, inclusive o ser humano, correto? Então eles agridem essa radiação diretamente no núcleo, e como o nosso núcleo acaba perdendo aí a sua neutralidade, é aí aonde começam os problemas de saúde, tá certo? Então, compreendendo um pouquinho aqui sobre a ação das radiações ionizantes, ela causa alterações nas células do corpo humano. Olha só que interessante. Lembrando um pouquinho desse conceito aqui, né, da estrutura,
da célula, nós temos aqui o núcleo, correto? O núcleo das células. Nós temos aqui o citoplasma, que é aquela membrana que fica aqui, né? É a membrana plasmática. E nós temos também, aliás, a membrana plasmática é a que envolve toda a célula aqui, né? O citoplasma é a região onde se encontra aí todas as organelas responsáveis por vários funcionamentos da célula aí. E esse aspecto aquoso aqui dessa célula está rico em água. Está cheio de água isso aqui. Então é aonde as radiações interagem. Né? E nós temos dentro do nosso núcleo, né? Dentro aqui da estrutura do núcleo da célula, nós temos os cromossomos. Né? Os cromossomos são o que, gente? São o DNA, a identidade genética da gente. Né? Se a gente olhar aqui, ó, nós temos o DNA X e Y. Né? Ou seja, quando esse núcleo é irradiado por uma radiação ionizante, né? Quando ele sofre essa agressão pela radiação, o que acontece? Né? Ela interage diretamente no núcleo da célula, né? Causando alterações no cromossomo e no DNA, ou seja, né? Danificando o DNA aqui das pessoas. Né? Então isso acaba sendo passado de gerações em gerações ou simplesmente, né, levando à morte dessa célula aqui. E é o que a gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente, tá certo? Com a radiação interagindo diretamente no DNA, né, no cromossomo das células, onde passa toda a nossa herança genética, esse DNA passa a ficar danificado, com falhas, né, no seu sequenciamento aqui. E essa falha, essa alteração cromossômica, acaba gerando que mutações nas outras células, porque as células se multiplicam com muita velocidade. Se você tem lá no seu núcleo uma lesão, né, no seu DNA, no seu cromossomo, essa lesão também vai se espalhar. E isso vai causar lesões no DNA, correto? E vai acabar destruindo ele, ou até mesmo matando aí o DNA, tá certo? Então, olhando pelo contexto legal aqui, a gente vê que o nosso DNA todo danificado, ele vai passando de células para células, né? Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó. As células com defeito, com várias alterações aqui, em virtude da radiação ionizante causada pelo aspecto da alteração dos núcleos das células. E isso, gente, acaba se desenvolvendo em doenças cancerígenas, né? Causando vários tipos de câncer e levando aí o paciente a óbito em virtude da exposição, em virtude da intensidade, em virtude da frequência em que essa radiação está sendo propagada no corpo do trabalhador. Então a gente precisa ter isso em mente, desse aspecto físico, científico da ação das radiações no corpo, para a gente poder fazer o tratamento correto aí, para a gente poder fazer as nossas medidas de controle baseado aí na exposição e baseado também nos tipos de radiação em que aquele trabalhador está exposto, tá certo? Para vocês compreenderem melhor, aqui tem uma lista de doenças relacionadas, né, do Ministério da Saúde, né, relacionados às questões das radiações ionizantes. Então, tem aqui as neoplasias, né? Todas as neoplasias, gente, são cânceres. São cânceres causados pela exposição às radiações ionizantes. Então, como exemplo aqui, nós temos a neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios parasitais. A gente tem neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros, né? Ou seja, né, toda uma enfermidade causada aí pelas radiações. E as doenças também podem ser causadas na medula, né? Porque a medula é aquela região do corpo lá, né, que produz o sangue. Então nós temos várias síndromes, anemia, plasmia devida a outros agentes externos, hipoplasia, púrpura e entre outras manifestações hemorrágicas, tudo isso causado também pela exposição às radiações.
Sem falar nas doenças dos olhos, né, que atinge principalmente o cristalino do olho, né, que são muito sensíveis às radiações, né, como a blefarite, conjuntivite, queratite e principalmente a catarata aí também, tá certo? Nós temos vários exemplos da ação, né, e essa lista eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, né, um link para vocês terem acesso aí a toda essa informação, e se caso necessário, vocês precisarem baixar, vocês utilizarem aí para efeito de estudo, né? Mas a interação das radiações ionizantes, elas vão muito além só dessas regiões. Elas interagem também principalmente intestino, pele, testículos, né? Síndrome aguda das radiações, que são efeitos agudos, né? Muitos agressivos ao corpo, e tudo isso causa essas diversas enfermidades e doenças aí que podem estar levando o trabalhador aí a óbito em pouco tempo, tá certo, gente? Então são coisas que são bastante graves e a gente precisa ter isso em mente, das consequências que pode estar levando ao trabalhador aí, tá certo? Muito bem. Falamos bastante aí, né, sobre as radiações, falamos todo o contexto técnico, científico do funcionamento das radiações no corpo humano, de como que ela penetra, da ação dela no núcleo das células. Mas aí, gente, precisamos entender um pouquinho sobre as bases legais, né, sobre a nossa legislação, o que é a nossa portaria 3.214, né, a portaria do Ministério do Trabalho trata sobre esse assunto. Mas a gente vai comentar aqui principalmente no anexo das atividades e operações perigosas, né? Ou seja, da NR16, aonde ela também nos dá uma direção aí sobre o que fazer, né, para poder a gente proteger esse trabalhador assim. Então, dentro do contexto do anexo da NR16, a gente tem aqui, né, no item 1, a produção, utilização, processamento e transporte, guarda, estocagem e manuseio de materiais radioativos, selados e não selados, no estado físico, na forma química ou quaisquer naturais ou artificiais. Beleza? 2. Atividades e operações de manutenção de reatores nucleares. 3. Atividades e operações de manutenção de aceleradores de partícula. 4. Atividades de operação com aparelhos de raio-x, com irradiadores de radiação gama, radiação beta e radiação de nêutrons. 5. Atividades de medicina nuclear. 6. Descomissionamento de instalações nucleares e radioativas. 7. Descomissionamento de minas e moinhos e usinas de tratamento de minerais radioativos. Nós vamos ver cada um deles aqui na prática para a gente ter uma visão, porque na teoria a gente sabe, né? É tudo muito bonito, né? O interessante é quando a gente mostra como que isso é feito, né? Como no item 1 trata principalmente do transporte, da estocagem, de manuseio de materiais radioativos selados e não selados, nós temos aqui duas imagens que ilustra bem aqui uma carreta, né, transportando silos com materiais radioativos, né, e aqui nós temos um estoque, né, um armazém, um local aqui cheio de tambores com material radioativo. Então isso é um exemplo muito prático do que a gente tem lá no anexo da NR16, tratando sobre esse assunto aí. A mesma coisa aqui a gente vê nas atividades de operação e manutenção de reatores nucleares. Aqui a gente vê duas ilustrações que mostram bem a usina de Angra, né, eletronuclear, aonde esses trabalhadores aqui, todos protegidos com roupa radioativa, né, fazendo aqui a manutenção dos reatores nucleares aqui da usina de Angra 2, certo? E no item 3 nós temos as atividades e operações de manutenção com aceleradores de partículas. Olha só que interessante, aceleradores de partículas, né? Esse equipamento aqui ele é bastante usado, né, gente, na radioterapia por tratamento de câncer. Opa, espera aí, mas a radiação não causa doenças? Não causa alterações no núcleo das células, danificando os cromossomos, danificando o DNA? Como é que a gente pode usar a radiação para poder fazer tratamento de doenças? Gente, esse tipo de radiação ela é bastante benéfica aí no tratamento desses cânceres. Por quê? Ela é uma radiação que ela é multidirecionada, tá? Como assim multidirecionada? Ela vai ser focada somente naquelas células aonde o câncer está se desenvolvendo, aonde o câncer está lesionando aquele núcleo.
Então, ela sendo direcionada lá, ela vai matar essas células, né, para elas não se multiplicar, fazendo com que esse câncer venha a morrer, tá certo? Ou seja, matando as células cancerígenas. Então, esse aparelho aqui, ele trabalha assim dentro da aceleração de partículas, né? Quando a gente fala em partículas, a gente lembra lá do núcleo do átomo. É uma aceleração que se dá nesse átomo, desprendendo ele, quebrando ele e direcionando ele diretamente nas células cancerígenas que tem dentro do nosso corpo, tá certo? Então, no item 4, né, atividades e operações com aparelhos de raio-x, nós temos aqui, né, onde é utilizado muito na medicina, né, para o tratamento e um diagnóstico de doenças, e principalmente também nos aeroportos aqui, que aqui a gente tem aqueles equipamentos, né, que servem aí para estar fazendo a radiografia, né, de malas, de bolsas, né, para saber se alguém está levando aí algum armamento, se alguém está levando até mesmo entorpecentes aí dentro das aeronaves. Então esse equipamento é bastante utilizado na prática de aeroportos, tá certo? Então não tem muito segredo não, tá? Continuando aqui no item 4, né, a gente vai falar sobre os irradiadores de radiação gama, né, a radiação beta ou radiações por nêutrons, né. Esse aparelho também, ele é utilizado na radioterapia, só que a gente coloca nele aqui o cobalto 60, né, para o tratamento de câncer, aonde é feito o mesmo princípio lá do aparelho de aceleração de partículas. Esse aparelho também consegue trabalhar dentro dessa faixa, direcionando essa radiação diretamente nos locais aonde está aí as células lesionadas. No item 5, atividades de medicina nuclear, né, nós temos vários equipamentos aí utilizados também, né, para estar fazendo a prática e a utilização do diagnóstico de doenças. Também não tem muito segredo não, tá? E aqui no item 6 e 7, né, nós temos a parte de descomissionamento das instalações nucleares e radiativas, né? A gente vê aqui, né, principalmente uma usina, uma mina sendo higienizada, sendo limpada, aí, fazendo o descomissionamento delas, né? No caso de minas, aqui todos os moinhos e tratamentos de minerais radioativos sendo estocados aqui no subsolo, né? Onde fica todo o lixo nuclear. Então, a NR ela trata muito bem desses aspectos aí, ela prevê essas condições aí para o trabalhador, tá certo? Bem, na NR15, atividades e operações insalubres, né? No seu anexo 5, também prevê algumas diretrizes aí para exposição às radiações ionizantes, né? As atividades ou operações onde os trabalhadores possuam ser expostos às radiações ionizantes e os limites de tolerância, os princípios e as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do meio ambiente contra possíveis efeitos devidos causados pelas radiações ionizantes são constantes da norma CNEN, ou seja, Conselho Nacional de Energia Nuclear 3.01, Diretrizes Básicas de Proteção Radioproteção, tá certo? De julho de 1988, aprovada aí em caráter experimental, tá certo? Então a ANR também traz essas diretrizes aí que dá uma base para a gente, assim bem que ela acaba jogando isso para cima aí da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Entre outras regulamentações que a gente tem aqui, a gente tem essa base, né, que trata muito bem das questões de proteção, mas a Anvisa também tem uma portaria 453 de julho de 98, né, aprovada também, que estabelece diretrizes básicas para a proteção radiológicas em radiodiagnósticos, médicos, odontológicos e dispõe sobre o uso de raio-x, né, em todo o território nacional e outras providências, né? A nossa NR32 também não fica fora disso, né? É obrigatório manter no local de trabalho à disposição da Inspeção do Trabalho o plano de proteção radiológica aprovado também pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Ou seja, para serviços de radiodiagnósticos aprovados na vigilância sanitária. Então nós temos aí toda uma regulamentação que nos auxilia e nos dá umas bases para a gente poder aí proteger o trabalhador. Mas como proteger, né, Celso? Como que a gente faz, né? Quais as medidas de controle que a gente pode estar fazendo aí na questão das radiações ionizantes? Vamos começar a ver um pouquinho sobre isso aí para a gente compreender um pouquinho melhor, principalmente no aspecto coletivo, né, que a gente sempre fala, né, gente?
proteger o trabalhador de maneira coletiva é muito melhor do que proteger ele de maneira individual, tá certo? Então, na questão da proteção coletiva, os projetos arquitetônicos de engenharia próprios para trabalhos com materiais radioativos, blindagens e pisos e paredes de fácil descontaminação. Olha que interessante. Então, o ambiente, o local onde se vai se executar atividades com materiais radioativos tem que ter um projeto de engenharia específico para aquele tipo de atividade, né? Projeto de radioproteção específico, deve ser mantido uma cópia de serviços, né? Principalmente no que diz a portaria 433 da Anvisa, né? Então todo esse aspecto a gente tem que colocar lá dentro do ambiente de trabalho. Proteção coletiva, o plano de proteção radiológica previsto na NR32, que nem a gente viu, né? Monitoramento das radioatividades, dose diária, né? Enclausuramentos de processo. Então tudo isso auxilia aí na questão da proteção coletiva, né? E entrando também, sem falar no afastamento, né, de gestante, remanejamento, isolamento, sinalização diária, restrição de acesso e principalmente, né, manutenção preventiva dos equipamentos. Tudo isso entra como medidas de proteção coletiva dentro do aspecto organizacional em segurança e saúde no trabalho. São aspectos que vão complementar todas aquelas medidas que já são das diretrizes da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que vem dentro do aspecto arquitetônico, do aspecto de projeto das áreas onde vão ser utilizadas aí, e tudo isso complementa as medidas de controle para a gente estar protegendo o trabalhador, né? Barreiras, biombos, portas e cabines, medidas administrativas, minimizar ao máximo o tempo de exposição, treinamento dos trabalhadores, proteção diária do plano de ação em casos de acidente, registro obrigatório, tudo isso é bastante importante dentro da questão coletiva, né? E relembrando os conceitos, né, que a gente viu nas últimas aulas anteriores, né? Quanto toda onda perde potência, né, na sua propagação. Isso é um conceito bastante legal que a gente aprendeu nas últimas videoaulas, né? A gente até vê aqui, né, que quanto mais distante o trabalhador tiver dessa fonte de radiação, menor vai ser a agressão que ele vai sofrer no corpo. E quanto mais próximo ele estiver dessa radiação, maior vai ser essa agressão, certo? Então isso é um contexto bastante básico aí. E na questão dos limites de exposição, a própria Portaria Federal 453 de julho de 98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológicas em radiodiagnósticos médicos e odontológicos. Dispõe sobre o uso dos raios-x em todo o território nacional. Legal, né, gente? Essa portaria aqui, ela até nos traz aqui um limite, né, uma tabelinha em que os indivíduos ocupacionalmente expostos, né, ou seja, o trabalhador aqui, para exposição de corpo inteiro, ele só pode ter 20 millisieverts, que é a unidade que mede a radiação, né, millisiever. Ele só pode ter essa dose, né, de 20 millisieverts por ano, anuais, tá? Isso é o que ele pode estar recebendo de corpo inteiro durante um ano, tá? Indivíduos do público, ou seja, pacientes, entre outras pessoas que não estão diretamente ligados à atividade, né, só pode receber 1 milisievert por ano, tá certo? Então, essa portaria trata desse limite aqui, ó, que nem a nossa NR32, nem a nossa NR15, nem a nossa NR16 estabeleceu um parâmetro, algum limite. Elas não deram essa solução para a gente, mas essa portaria da Anvisa aqui, ela já traz essa informação para a gente poder trabalhar em cima disso e principalmente para a gente fazer o acompanhamento de dosimetria, né? As medições que a gente precisa fazer dentro daquele ambiente para saber os níveis de radiação, o quanto que está saindo, porque quer ou quer não, essa radiação se propaga pelo ar, ela vai se espalhar, mesmo que em doses muito menores, mas sempre alguém vai estar recebendo essa radiação. Então a gente tem que ter aí todo esse carinho e esse cuidado aí para poder zelar pela saúde do trabalhador. E em matéria de equipamentos de proteção individual, né, aqui nós temos alguns que dá
também um auxílio bastante interessante, né? Principalmente avental de chumbo, protetor de tireoide, né? De chumbo, né? Protetor de angonadas de chumbo, máscaras, óculos plumbíferos, luvas, seringas blindadas. Todos esses anteparos aqui individuais garantem aí e diminuem a exposição do trabalhador a essas radiações. Ou seja, né, gente, a gente também tem que fazer por onde garantir a segurança e saúde desses profissionais, né? Vestimentas de chumbo, vestimentas impermeáveis à contaminação, vestimentas com suprimentos de ar, máscaras com filtros, óculos blumféricos e luvas. Todos esses anteparos de segurança do trabalho, esses EPIs, são necessários aí para trabalhadores que estão diretamente se interagindo com as radiações ionizantes, tá certo? Gente, o nosso conteúdo aí em relação às radiações ionizantes vai ficando por aqui. Eu espero que essas informações tenham agregado muitos valores ao conhecimento de todos, tá certo? E para a gente dar sequenciamento aí nas nossas videoaulas, no nosso próximo vídeo, vamos tratar aí sobre o agente calor. Por isso é interessante vocês acompanharem aí todas as sequências das nossas videoaulas para ter uma compreensão melhor, para ter uma base técnica de informações que vai auxiliar aí na compreensão dos outros vídeos, tá certo? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima videoaula. Até a próxima, meus queridos. Tchau!